Estamos começando aqui essa live no Instagram. Hoje é a aceitação, né? E vamos ter mais pessoas aqui, vai ser bem bacana. Então, quem já for chegando aí, já vai dando seu coraçãozinho. Espera aí que vai entrar mais gente. E aí, todo mundo, tudo bem? Bem-vindo. Beleza, Marcelo? Beleza, gente? Tudo bom? Oi. Boa noite, Flávio, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem, e você? Tudo tranquilo. E Chegado, aí? dia de treino, né? É dia resolvendo problema. Se fosse treino, tava bom. Faz parte também do processo, né? A gente treina, resolve É problema, as coisas da vida, né? Não tem como fugir disso não, né? todos nós. É, todo mundo. Por mais que a gente seja atleta, tem coisas que não tem como adiar. Não, rotina é para todo mundo, né? É. Olá, gente, Ma tudo bom? O pessoal Boa tá noite, entrando, tá pessoal. chegando. Boa noite. Sim, aqui Jadiane, Roseli. Fala, Marcelo. Marcos, sabe que acho que é legal a gente começar assim, falando, aproveitando que o pessoal tá chegando para dar uma esquentada e tudo mais. Vamos. A gente estava falando do tema, né, do porquê dessa decisão e tudo mais. É um tema que você recebe com frequência? Você que tem, né, o canal no YouTube, ali onde tem bastante gente que entra em contato com você? É, não, muita gente me pergunta, assim, é um tema quase que principalmente, quase que sempre, né, que você tem essa pergunta, principalmente as pessoas é, recém-lesionadas, que estão começando com alguma deficiência aí, geralmente sempre o pessoal me pergunta. Porque também para mim não foi muito à toa. Eu fiz uma live, eu sei que você acompanhou, sobre sexualidade, né, e autoestima, e logo depois disso eu recebi muita inbox a respeito, então, de aceitação, e assim, muitas, assim, eu nunca tinha tido tanto contato, porque às vezes eu fico numa parte mais técnica e acaba não envolvendo tanto. E aí eu percebi a necessidade mesmo de falar. Eu acho que fica um assunto meio que não é um tabu, mas fica muito escondido, né? Acho que as pessoas falam um pouco sobre aceitação, sobre como lidar, né? É, muita gente, porque assim, é um assunto também um pouco delicado, né, assunto sobre aceitação. Não é muito fácil de se falar. Então, algumas pessoas que ficam meio, às vezes, meio envergonhadas, eu não sei se é porque se não aceitam direito ou não são muito bem resolvidas. Então, assim, é um assunto sempre bem complicado de falar, né? E depende muito de cada pessoa também, né? Acho que quando a pessoa se aceita 100% e tá tudo bem com ela mesma, a coisa flui mais fácil. Como Mas foi para você, assim, em relação ao começo? Acho que vale a pena, talvez tenha um pessoal que também que está entrando por mim, às vezes não te conhece, como foi a sua lesão, será que você pode contar um uhum, pouquinho? claro, conto sim. Em 2007 eu sofri a minha lesão medular, foi de um acidente de asa delta, né? Então, foi uma lesão alta, uma lesão em C6. Então, eu fiquei com muito déficit de movimento, né? Uma tetraplegia, minhas mãos não movimentam, força pouco reduzida nos braços, né? Força normal, mas tirando isso, isso é tranquilo. Foi Mas incompleta, completa, mas foi minha lesão é completa. completa. Lesão é completa. Mas no princípio não é fácil para ninguém, não tem jeito. E muita gente me pergunta, não, mas você é físio, como é que foi? Eu falo, gente, é bom e ruim ao mesmo tempo. Você É sabe das assim, coisas, né? é bom que a gente sabe das coisas e o ruim é que a gente sabe o que está acontecendo com a gente também. Né? E é bom porque a gente sabe que tem futuro, tem como melhorar, né? Que muitas vezes na hora você pode perder os movimentos, mas depois você pode ganhar. Então tem esses dois lados, né? No seu processo, por exemplo, você estava fazendo o esporte, né, praticando, e aí você Uhum. teve, o que você me contou, você teve um impacto, e aí você chegou a desmaiar, Marcos, e acordou no hospital, chegou a ser assim, não?
Eu cheguei a desmaiar por 5 minutos, fiquei 5 minutos mais ou menos desmaiado, que foi perto da rampa de decolagem, né? Aí o pessoal que estava perto da rampa, eles desceram onde eu tinha caído, e eles me falaram que foi mais ou menos 5 minutos. E quando eu voltei, sim, que eu desmaiei, quando eu voltei, eles estavam discutindo se tiraria ou não tiraria o meu capacete. Eles já tinham me tirado da asa, que a asa a gente voa deitado de barriga para baixo, e Tá, quando eu acordei, eu já estava de barriga para cima. Tá? tá. Então eles me tiraram da asa. Aí eles estavam discutindo, vai tirar, não vai tirar o capacete. Aí foi quando eu estava voltando, eu falei, gente, não tira, porque na hora eu vi que eu não sentia e não movimentava as minhas pernas. Aí eu vi e falei assim, ó, não mexe, eu não tô sentindo as minhas pernas, não movimenta as minhas pernas. Aí todo mundo ficou em choque, né? Todo mundo ficou preocupado assim. Eu falei assim, ó, vocês já ligaram pro SAMU? Já ligaram pro Corpo de Bombeiro? Você que Já chamaram? resolveu as coisas. É, eu que fui falando. Falei, já. Ele já ligamos. Eu falei, então tá bom, helicóptero tá vindo. Ah, não, não vai ter helicóptero não. Eu falei, nossa senhora. Então tá bom, mas a ambulância tá vindo? Tá vindo. Eu falei, então vai, beleza. Aí tinha uma amiga minha que tava nesse dia comigo, ele é fisioterapeuta também. Aí eu falei só, Thaís, eu tô com muita dificuldade de respirar. Não tô conseguindo respirar direito. Se eu tiver parando de respirar, sabe o que você tem que fazer. Ela olhou pra mim assim, regalada, e falou assim, sei. Eu falei, então tá bom. Então qualquer coisa eu te falo. Não preocupa não. Coitado, ainda sofreu ainda. Sofreu um bocadinho. Mas E aí aí você foi depois, o processo depois inteiro disso, acordado até o processo em hospital? tudo acordado, tudo. Aí fui pro hospital e pior que eu sou tão. Eu não sei se eu sou sortudo ou se eu sou azarado. Indo pro Depende hospital, da sua percepção. eu acho que eu sou sortudo, né? Claro. Que apesar de tudo, eu tô vivo e tenho esse de movimento, então eu sou sortudo. Eu indo pro hospital, acabou que o Corpo de Bombeiro me tirou da montanha e o pessoal do SAMU que chegou junto, olha que sorte. Aí eu fui na ambulância do SAMU, que o pessoal do Corpo de Bombeiro ia para um outro chamado. Aí, como fica meio afastado, fica a 32 quilômetros de Belo Horizonte, na verdade fica perto de onde eu moro hoje. Tá. Aí, aí a ambulância estragou na estrada, você acredita? Aí não passou 2 minutos, veio a ambulância atrás do corpo de bombeiro, o pessoal bateu a mão assim, eu, no meio da estrada eu troquei de ambulância. Caraca, pra não falar outra palavra. Tá vendo? Nossa, que Então, intenso, né? Porque assim, também depende. foi muito Cada intenso. caso é um caso, mas poderia ser alguma situação ali que precisaria de um reparo mais imediato, né? Que esse time de troca, às vezes pode acontecer alguma questão, né? Então, Uhum. o que tem que ser né? Não tem É, muito o que fazer. Eu acho que eu tava lendo um pouquinho sobre esse assunto, porque pra mim, como só terapeuta, é muito difícil falar, porque é injusto pra mim, né? Pontuar. Você não passei pela situação. O que eu posso falar como técnica, do conhecimento que eu tenho, das condições, mas o que eu percebo primeira coisa que eles falam não dá pra olhar pra trás, né? O que foi, já não. foi, assim. O que eu faço com essas informações e como eu sigo em frente mesmo. E É, você faz muito bem isso, Marcos. o que aconteceu, aconteceu. Não tem como mais voltar. Logicamente que eu, como todo mundo quer melhorar. Claro. Todo mundo queria voltar como era antes. Mas a gente sabe que é difícil, né? Pelo que a gente tem hoje, é difícil. Algumas Quando pessoas. você. Ah, Pode falar, desculpa, Marcos, pode não, não, falar. pode, Quando você pode foi falar. para o hospital, logo depois, então, você ficou internado e tudo mais. Não, Como foi esse processo? eu fui para um hospital e lá já estava cheio e o hospital que é o pronto-socorro que recebe todo mundo, né, aqui em Belo Horizonte. Aí eu já tinha falado com um amigo meu, que é fisioterapeuta, aí com os meus familiares, aí começaram assim, eles me transferiram do hospital para que eu fosse operado o mais rápido possível, por causa do edema. Sim. Eu dei muita sorte que eu consegui. Demorou muito. Demorou muito. Meu acidente foi 4 e pouca da tarde, mais ou menos 10, 10 e meia. Comecei a ser transferido, começa o processo todo, porque por causa da minha situação, né? Aí eu fui transferido, depois que eu fui transferido, mais ou menos meia-noite e meia, começou a cirurgia. Então, assim, não foi muito rápido, não, mas pelo menos foi Não, o mais assim, eu rápido acho que o que possível. a gente escuta de história, né? Às vezes a gente tem que É, até tratar em casa, às vezes o familiar tem que cuidar até chegar o processo. Foi um processo até que acho que é médio, né? Não foi o ideal dos mundos, mas não foi um processo muito longo, não. Assim, pelo que a gente sabe de realidade brasileira, né? De atendimento, intervenção aí do SAMU e tal. uhum, E a gente conversou uma vez no telefone, eu estava lembrando disso antes da gente entrar aqui na live, sobre alguns centros de reabilitação, né, Marcos? Então, a forma com que eles abordam o seu pós.
pós-lesão, a forma que as Uhum. pessoas, então, pessoas técnicas, então, enfermeiros, médicos, que vão contar o que que aconteceu com você. Olha, se for lesão, vai ser, a gente ainda saber aqui, o que que você escuta de relato, então, o que que as pessoas te contam, como que é esse primeiro impacto mesmo, né? É, você tem alguma coisa para Da lesão. contar? Tem, acho que varia muito das pessoas, de pessoa para pessoa. Eu já vi contando da forma mais doce possível e já vi contando da forma mais bruta possível. Já vi dos dois, tá? Agora, realmente teve um caso que teve que ser bruto para a pessoa entender o que aconteceu, Deu uma tá? travadinha. Deixa eu ver E aqui, eu vi teve outro uma. caso, Pode falar. tá? E teve outro caso que não precisaria ser tão bruto e foi. Acho que depende muito da pessoa que está dando a notícia. Tem que O saber local, dar né? notícia. Então, Tem que mas saber eu dar acho que notícia. também, por exemplo, às vezes a gente falou sobre isso também, às vezes a forma que você recebe tem muito a ver com a pessoa, né? Porque se você vem com uma notícia muito soft pra mim, e quem me conhece, aí eu não sou tão soft. Então, talvez eu precise de outras formas para lidar, que seria uma forma de tipo, chacoalhão, assim, ah, vamos lá, vamos resolver e tal. Uhum, E tem pessoas que precisam de delicadeza também. Então, acho que tem muito a ver com questões pessoais mesmo, né? De como você encara, como você com você uhum. mesmo, né? Quando eu já fui para minha reabilitação, foi um mês depois da minha lesão, eu Sim. já sabia o que tinha acontecido e para mim foi, sei lá, foi natural, digamos assim, foi bem natural, né? Então já fui E, para minha reabilitação esperando já o que eu já sabia o que iria acontecer na reabilitação. por Mas é exemplo, você claro, sabia, você voltou alguns movimentos, por exemplo, você estava você entrou com algum tipo de movimentação e você sabia que você podia ganhar alguma coisa ou não? não, eu sabia que poderia ganhar, porque foi no primeiro mês, né? Tava ainda na fase de choque, saindo da fase de choque. Só Tá. que eu fui para minha reabilitação, não ganhei nada, nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. Foram 30 dias de reabilitação no SARA. Do jeito que eu entrei, eu saí. Eu não conseguia fazer nem nada, nem transferência. Aí eles ensinaram, meu irmão, minha mãe, me puxar na tábua de transferência com cinto. Então eu era arrastado, não conseguia fazer nada. Nada, nada, nada. E aí eu fui ganhando as coisas realmente aos poucos. Aí muita gente me pergunta, mas você faz tanta coisa? Eu falei, gente, eu tenho 12 anos de lesão. Tem 12 anos que eu tô aqui pelejando, não foi nada pra noite, da E se noite a pro gente dia. pensar em, a gente que é terapeuta, né, falar assim, 12 anos, uma criança de 0 a 12, olha quanto que ela ganha de movimento, né, de ativação. Então, assim, é muito estímulo. E você se estimula o tempo todo. Você sempre foi atleta desde antes, tem uma memória motora gigante. E Uhum. aqui, e agora, e você treina pra caramba, faz um monte de atividade. Você é muito ativo, né? Eu sigo você nas redes, Só. então eu vejo. Eu Então faço também muita tem isso, coisa. né? Tem isso. E muita gente às vezes fica, mas você já fez tanto esporte, por que que você muda tanto? Eu falei, gente, muitas vezes eu faço, às vezes nem tão, eu gosto tanto. Só que eu vejo que eu tenho ganho para minha saúde, ganho de movimento, que eu melhoro. Então, mesmo não gostando muito, às vezes eu fico um tempo no esporte para poder melhorar alguma coisa. Né? Por exemplo, eu fiquei um tempo no rugby, só que o rugby tava. Aí foi saúde, me desgastou demais meu ombro. Na época eu fazia esgrima. Eu falei, ó, tem que escolher um. Eu gostava da esgrima também. Falei, vou ficar na esgrima. Com a esgrima, eu Sério, e adquiri que um. interessante, isso eu não sabia isso, Marcos, que você foi mudando de Assim, esporte porque é, você achou que seria uma possibilidade de ter mais ganhos motores, assim, né? então, Que primeiro que é eu muito gosto de legal. esporte, né? E eu gosto também de experimentar esportes novos, até para poder falar com as pessoas. Mas Sim. o principal, na minha cabeça, né, como fisioterapeuta, aí vem também o conhecimento, quanto mais estímulo diferente, eu sei que mais gente ganha. Isso é claro. Então eu sempre fui procurando esporte também para poder suprir a lacuna que ficou depois do meu acidente, né, que eu praticamente não tinha esporte. E essa é Outro, uma excelente dica, talvez, se a gente fosse pensar assim, né? Eu até estava também lendo, e aí, que a atividade física é diferente do que cada um tem um gosto, um direcionamento, mas ela ajuda muito, né? Tanto a questão de socialização, você acha que ela te trouxe outros benefícios? A gente está falando de motor, mas até mesmo essa questão de aceitar, de lidar com o que você vivia, você acha que ela te ajudou? Fazer atividade física te ajudou? me ajudou demais, demais. Nó, como me ajudou. Atividade física para mim foi essencial para eu conseguir fazer as coisas que eu faço hoje. Para eu conseguir ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? As amizades, principalmente as amizades que eu tenho hoje. Então, muitas coisas, às vezes, que você vai para reabilitação, quem não passa pelas coisas não sabe tudo. Eu, como fisioterapeuta, eu
tratei muitas pessoas com lesão medular, né, com amputação, vários tipos de deficiência diferentes, e a gente acha uma coisa. Quando a gente vive, a gente vê que é diferente, né? Não tenho Logicamente, dúvida. algumas coisas se aproximam, claro que se aproximam, mas nem tudo, né? Então, É aquele algumas lance coisas são também, diferentes. só sabe realmente quem tá vivendo, né? Que nem a gente estava falando, é injusto, assim, eu tenho uma noção, mas eu jamais vou. A gente estava falando de como as pessoas lidam, jamais vou falar que a pessoa tem que lidar de uma certa forma ou de outra, porque cada um sabe o que está vivendo. E também a deficiência, por mais a lesão seja igual, né? O nível de lesão nunca é igual. Não sei se você já conheceu alguém que tem o mesmo nível de comprometimento seu, então C6, C7, e aí tem um desempenho diferente, tem uma cabeça diferente, vida diferente. Você já esbarrou com alguém assim? Ah, já, aí, nesse tempo que eu tenho de lesão, já com todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Então, assim, eu conheço pessoas, igual você falou, com lesões praticamente idênticas da minha, né? Uma lesão bem próxima da minha, que fazem muito mais coisas que eu e outros que fazem bem menos. É uma Então, coisa. às vezes nível lombar ali, né? E aí tem uma dificuldade de fazer transferência sozinho. Porque também tem uma questão muito. Acho que o que é interessante a gente falar hoje é muito questão psicológica mesmo, né? Então, como você vai lidar com tudo que está acontecendo? É muita informação, né? É um turbilhão. E as pessoas É, lidam de forma diferente de gerir. E isso influencia também no nível de lesão. Às vezes você não consegue potencializar tudo que você tem para fazer, para que você consiga ter independência, autonomia, porque tua cabeça está bloqueada também. Você já encontrou com pessoas assim? Ou você tem alguma vivência? já aí, demais. Demais. Eu já encontrei com pessoas paraplégicas, nível baixo, potencial para fazer muita coisa e não faz, sabe? Não consegue fazer nada. Ah, Ah, principalmente por bloqueio da cabeça. O pessoal aqui tá pedindo até para eu dar o salve, muita gente escrevendo aqui. Tá vendo? Só o que a gente tava falando aqui, ó. Tá aqui o Edson Rocha. Ô, beleza? Fala, carioca. Esse aqui faz coisa demais. Esse aí dá nó em pingo d'água. Esse é fogo. O Ed é outro tetra. Pô, ele faz mais coisa que eu. Ele fica falando nas corridas que eu larguei pra trás, não sei o quê, mas o cara viaja sozinho, faz um monte de coisa sozinho, coisa que eu não consigo fazer. Né? foi Então ele você que vê fez a que live com você, né? o Edson, não, foi o Ah, Raí. tá. Ah, É entendi. outro paraciclismo também. Então, assim, é diferente, é engraçado essas coisas da lesão e como a gente tem facilidade para fazer umas coisas e não tem para outras, né? O, o, Sim. isso é muito interessante. Às vezes, eu falo que transcende muito do que a gente pode falar que é só a lesão, né? Não é só a lesão que limita, né? Às Porque vezes é muito mais que isso. Vai tem a depender, ver vai com depender. hábito. Às vezes você E já tem, foi acostumado, frequência. A gente até pegou uma live que a gente estava conversando e a pessoa estava com dificuldade de fazer a transferência de banheiro. Aí você deu uma dica simples para ele ali, e ele falou, puxa, eu não tinha que pensado nisso. E para ele era super prático, assim, acho que ele era para. Não, e beleza, e fez e resolveu. Então, às vezes são insights, assim, acho que você me falando aí, você fala muito em questão de ter de procurar informação, né? De conhecer o próprio corpo também para sim, poder pensar daqui para frente, né? Acho que também é um diferencial, né, Marcos? sim, você tem que conhecer os seus limites. Eu acho que isso é para todo mundo, né? Eu falo como esportista antes da minha lesão, eu sempre conheci muito bem o meu corpo, sempre fiz questão disso. Então, seja através do esporte, seja numa academia, seja fazendo cursos, né? Igual, por exemplo, o Pilates me ajudou. Então, é imprescindível você conhecer os limites do seu corpo, até para você saber até onde você pode ir, o que você pode forçar um pouquinho e o que você ainda não consegue, mas não quer dizer que no futuro você também não vai conseguir, né? Exatamente. Eu acho que Então, ninguém como você pode conhecer seu próprio corpo, né? Que nem a gente falou. Existem pessoas que vão te dar suporte nisso, mas ter conhecimento é poder, né? Então, poder de tomar é, decisões. E a decisão é independência. Quando eu falo sim ou não, me torna independente, indiferente do meu nível de lesão ou a minha condição. Eu tenho o poder de vetar porque eu sei que aquilo não me faz bem ou aquilo me faz bem. Porque as pessoas também querem muito tratar como
dodói, sabe? Essas questões da sociedade mesmo, assim, diminutivos. Hoje em dia a pessoa fala muito de capacitismo, né? Então, como que eu sei até onde é o meu limite? Então, olha, não, isso não é assim que você tem que me tratar, eu consigo, eu vou, mas você tem que saber, né? Se conhecer para Tem que se poder tomar essas conhecer. decisões, né? Em É, relação à aceitação, como foi com a tua família? Não sei se você já tinha a sua namorada, como que foi, Marcos? eu já tinha minha namorada antes do acidente. Minha família, no começo, é complicado para todo mundo, né? Até pra gente, né? Então, no começo, eu não vou falar assim, não é que eu não me aceitei, mas é todo aquele processo pós-acidente, né? Logicamente, você passa pela fase de negação, né? Ah, não, comigo não, por que eu? Ah, aquele negócio. Aí depois, aí você vai passando Você as fases, passou vai. por isso? Passei um pouquinho. Não vou falar que não passei, não, porque eu passei um pouquinho. Logo depois do acidente, que eu tava no hospital, assim, não, por que comigo, né? Logo comigo, não. Mas aí eu falo, agora não adianta, né? Aconteceu e tentei seguir em frente, mas aí um pouquinho depois aí vem a depressão, lógico, falo, nossa, eu tô aqui, não consigo fazer nada, aquele negócio todo. É um processo, eu falo que é um processo. Não tem, É, é difícil você pular processos, isso faz parte da reabilitação da pessoa, não tem jeito. Você tinha uma coisa, você perdeu, é claro que aquilo vai te fazer falta. Não tem como falar, não, não faz. Não, faz falta. Andar, logicamente, me faz falta. Mas hoje eu me locomovendo com a cadeira de rodas é suficiente para mim. É suficiente. Se o já mundo atende, fosse né? 100% acessível, para mim não faria tanta diferença. Vou te falar que até muito das vezes eu ando até mais rápido que eu andava a pé. Então assim, E você sabe que, assim, isso é muito importante que você falou, Marcos. Eu tava vendo, então, a gente tem os processos de luto, né? E o luto uhum, também é quando a gente adquire alguma condição clínica, que você não nasce com a condição. Quando você nasce, você já vem com um processo diferente de mentalidade. uhum, E são 5 steps que falam. Então, você falou aqui, você praticamente falou todos. Então, é um é, processo natural e que, de uma certa forma, então, os psicólogos, os profissionais voltados, né, para questões mentais, eles estimulam. Primeiro é a de negação. Então, o primeiro contato é por que eu? Por que não fulano? Por que eu que não faço nada de errado uhum, na vida? Ou tô aqui trabalhando, fazendo minhas coisas e tudo mais. Então, é normal passar por esse processo de negação. Depois vem a raiva. Então, assim, tá acontecendo isso comigo, não acredito. Às vezes você até vi uma menina aqui falando, Sauri, Macedo, falando que o noivo dela era namorado, era muito bruto, e aí ela teve que largar porque ela passou um ano cuidando e não aguentou. Então essa raiva é tão grande, esse segundo processo de luto, que as pessoas descontam nas pessoas ao lado. Então é a lance uhum, de ser raivoso, às vezes agressivo, ou então até mesmo para quem tem relacionamento amoroso, de pedir para a pessoa te abandonar. Então, você não merece estar comigo, vai procurar outra pessoa, não tem porquê. Então, é um processo normal. E tem pessoas que passam. Esses steps não tem tempo. Então, tem gente que passa anos por esse processo até conseguir lidar com todos. Depois disso vem a negociação. Então, pensando, tem pessoas. Você não passou, não sei se você passou, mas falando que. Ah, não, olha, se eu. Fazendo promessas. Então, olha, se a eu famosa voltar a andar. barganha, né? Não, Nossa, vou isso te eu não dar passei, isso, não. Deus. Isso eu não Eu passei, vou não. parar de beber. Vou falar meu caso, tá? Vou parar de beber cerveja por durante 10 anos. Deus, se você me der isso, sei lá o quê. Talvez você não passou porque você tem um conhecimento terapêutico, né? Então, um conhecimento técnico muito grande. Você sabia que se você desse a barganha, talvez não viria do jeito que você gostaria. Uhum, Então, acho que você pulou o step. Depois a depressão, então uma tristeza profunda, isolamento social, então uhum, ausência de contato. E aí aceitação. Então são vários processos. E é super natural. Todo mundo. é. E parece que se você não passa por isso é ruim também. Eu acho que eu pulei uns passos sim desse aí, e alguns bem Normal. rápido. Alguns bem rápido. Mas não foi fácil, não. Foi fácil, não. Mas eu falo que Não é. eu fiquei 2 meses internado. Quando eu tava no hospital, antes de eu sair, eu já tinha aceitado, já tinha minha aceitação. Então foi mais ou menos, eu vou te falar que foi uns 20 dias mais ou menos assim, brigando mesmo, aquela confusão, um turbilhão na cabeça da gente. Sim. Depois eu centrei e falei, ó, não adianta, já aconteceu, agora eu tenho que melhorar para sair daqui do hospital e seguir minha vida. E E foi, como foi o e, processo e de foi assim que eu transição? Tipo, fiz. vou seguir. Então,
você chegou e falou assim, nossa, eu preciso organizar a minha vida de novo. Eu não sei como que era seu trabalho antes. E aí você Não, teve que mudar. Como que foi? quando eu decidi, eu falei assim, ó, eu vou abdicar de tudo e vai ser um ano, porque eu sei que eu primeiro não tinha que ganhar muito, né? Vai ser um ano Uhum. dedicado só a mim. Então não vou trabalhar, não vou me preocupar com mais nada. Eu quero só me reabilitar e melhorar. E foi isso que eu fiz. Então no hospital eu já comecei a eu mesmo fazer fortalecimento no leito, tentar mexer os braços o máximo possível. Eu fui tentando já desde ali, da hora que eu decidi a melhorar, eu falei, não, agora eu vou melhorar, e foi assim até hoje, na verdade. Mas o primeiro ano foi bem pesado, foi só reabilitação mesmo. Foi só eu Então, pensando em focado reabilitação, me nisso, assim, reabilitando. eu vou focar em mim e no que eu tenho para Uhum, melhorar de condição e evoluir, assim. E aí você teve que abdicar. E exatamente. também te fez algum mal? Por exemplo, assim, não sei se o quanto você gostava da sua profissão e tal. Então, putz, eu tive que largar isso. Você chegou a ter algum tipo de conflito, alguma coisa assim? Nenhum, nenhum, Você sabia que era nenhum. importante focar naquilo Sim, naquele momento, assim? sim. Eu te falo a verdade que eu nem pensava. Eu pensava, mas pensava como terapeuta para ver o que que eu poderia fazer comigo mesmo. Mas só isso, eu vou trabalhar, não, não pensei, não Isso é muito pensei mesmo. interessante. Acho que o que você está escrevendo me parece ter muito foco, assim. Acho que você foi muito focado. Então, é aqui que eu preciso traçar. Então, faz parte do processo eu não olhar para trás, né? Então, e é aí que eu vou. Porque eu sei que aqui é importante para mim e tudo mais. E o resto, tchau, né? Então, vou seguir. É, É, acho que também você acha que seria um bom direcionamento, as pessoas assim, foca no seu corpo, no seu desenvolvimento, tenta não olhar tanto, digamos assim, os ruídos ao redor da vida, né? Os ruídos normais. Você acha que é uma boa estratégia? eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes você tem que ser um pouco, às vezes, egoísta mesmo, tá? Você tem que olhar pro seu umbigo, falar, ó, tem que cuidar de mim e foda-se o mundo. E é isso mesmo. E você não vai conseguir, você não vai, não, esquece. Hum, não es- Tira o que o pessoal tá falando em volta, sabe? Você foca no que você quer e vai fundo mesmo, e tenta melhorar o máximo que você conseguir, porque até porque se você fizer isso, eu acho que você fica de bem consigo mesmo, tá? Porque você fala assim, eu vou focar em mim e vou tentar ganhar o máximo que eu conseguir, logicamente que dentro, né, do que é possível, dentro do real. Porque andar todo mundo quer, voltar ao normal todo mundo quer, mas a gente sabe que é praticamente possível. Então você tem que melhorar o que você tem primeiro para depois tentar ganhar alguma coisa. Não adianta você querer andar sendo que você não mexe nem a mão Não direito. senta sem Então, apoio, né? Então, tem isso. Então, passos que a gente tem os segue, né? passos que você tem que seguir. Então, primeiro você melhora o que você tem, vai melhorando para depois tentar chegar num Você acha objetivo maior. que, você falando assim, me deu duas questões, assim, por exemplo, não se comparar com os outros, então você nunca chegou a se comparar em relação a outras pessoas, então, pessoas que às vezes tinham movimentação, porque até vi uma reportagem da Laís, né, é, e ela falando, ela tava com uma conversa com o Fernando, e assim, ele é lesado medular baixo, lombosacro, acho, e ela é C6, C5, se não me engano. Ela é bem alta. E aí ela falava, nossa, meu sonho, eu senti que ela se comparou bastante com ele, assim, ai, meu sonho eu tivesse uma movimentação do membro superior e tudo mais, e ficou remoendo aquilo. Você chegou a passar por isso, ou você falava assim, ó, sou eu com eu mesmo, não adianta ficar olhando pro lado, ou você acha que é uma boa dica também? O que você acha? Eu acho assim, tem coisa que é meio difícil, né? É inerente do ser humano. Geralmente a grama do Tá. vizinho sempre é mais verde que a sua. É claro que todo mundo quer, todo mundo quer ganhar o máximo possível, ter o máximo de movimento, ter o máximo de liberdade, isso aí todo mundo vai querer. É claro que eu olho, às vezes eu olhava pro lado e falava, pô, o cara lá, o cara é C7, é lesão igual a minha, pô, por que ele consegue mexer 3 dedos da mão, eu não consigo mexer? Você olha, mas ao mesmo tempo que eu olho, eu falo assim, ó, não adianta, porque por enquanto, pelo menos eu penso assim, por enquanto eu não mexo. Então, eu vou fazer o máximo que eu conseguir com o que eu tenho. E sempre foi assim. Aí eu acho que assim, é uma dica, né? Faça sempre o máximo que você conseguir com o que você tem. É por isso que muita gente fala, pô, mas você faz muita coisa. É porque eu fui me treinando a conseguir fazer com o que eu tenho. Então, logicamente Eu que, acho que né, você respeitou muito sua individualidade, pelo que você está falando. Assim, esse sou eu, a minha individualidade é essa, a minha realidade é essa,
e eu vou seguir com ela, assim. Eu acho que enfrentar sempre a sua própria realidade é a chave, não adianta. Não adianta você ficar negando o que está acontecendo com você, você não querer se tratar com que, né, não querer fazer as coisas, porque está acontecendo comigo. Isso só vai te atrasar, só vai piorar. Quanto mais cedo a gente se aceitar, mais rápido a gente consegue as coisas. Mais rápido você se reabilita, mais rápido você melhora, mais rápido você ganha as coisas, ganha independência. Então, eu sei que é difícil, eu estou falando por mim, mas tem muita gente que é difícil se aceitar, né? Não é fácil. Nossa, Marcos, muito. Eu recebi muito disso, assim. Pessoas falando, olha, eu sou solteira ou solteiro, eu entro na rede social, aplicativo, né, de namoro e tal, e eu não conto da minha lesão, eu tenho vergonha, ou eu escondo, eu tiro foto que a pessoa não percebe. E assim, eu recebi muita pergunta em relação a isso, assim. Você nunca fez e nunca foi assim, você já teve essa questão? E também, que nem você falou, fazer isso só te atrasa, né? Porque uma hora você vai ter que contar, você vai ter que esbarrar por isso, né? Não Ou tem perder como oportunidades, né? não tem como você ficar escondendo, entendeu? Então, assim, eu já de cara, eu prefiro tirar foto mostrando cadeira e tal. Eu já sou largado com isso, eu não ligo, não. Eu já sou bem resolvido com isso, sabe? Eu não. Às vezes eu ligo e falo assim, ó, eu preciso ir para aí, sou cadeirante, não ando, não subo escada, se vira. Tem como eu ir? Ah, aqui tem escada. Você me carrega? Ah, não tem jeito. Então tá bom. Então, às vezes eu falo, ah, mas aqui tem escada, mas não tem outro lugar para entrar. Não, se quiser, você pode entrar pela garagem. Eu falo, ué, então beleza. Tô precisando isso, né? Porque muitas vezes não é acessível, a gente sabe. Só que a gente tem a necessidade de ir. Eu falo, então tem como entrar pela garagem? Tem. Então, beleza. Então entra pela garagem aí. Isso O não resto te você se vira. incomoda, por exemplo, não sei se já aconteceu aqui, eu estava conversando com uma moça de arquitetura e ela falou bastante isso, por exemplo, ela começou a ir para essa área porque o avô era cadeirante e tal, usava de cadeira de rodas, e uma vez ela foi num restaurante com ele e ele teve que entrar pelos fundos. E entrou junto com sacos de lixo, passou pelas baratas, foi bem frustrante para ele. Você se sente desrespeitado, assim, te faz repensar algumas coisas, por exemplo, você tem que dar o seu jeito, porque o ambiente, né, que nem você falou, se o ambiente é adaptado, você quase não sente a sua deficiência em confronto, né? Te incomoda? Às vezes um pouco, mas eu não deixo de fazer nada por causa disso. Não deixo. Às vezes pode me incomodar, mas eu não deixo. Aí, às vezes eu vou e falo, ó, pô, tá vendo? Eu vim aqui, ó, dificuldade, por que você não faz uma rampa? Faz uma rampinha aqui, ó. Eu até falo com a pessoa, Pra dar uma brincando, uma rampinha diquinha. aqui. Igual, eu fui no dentista, que consultório de dentista é complicado, né? Tudo é pequenininho, geralmente. Nossa. Eu falei assim, ó, arreda essa mesa pra lá. Por que essa mesa tem que ficar aqui? Coloca pra lá. Sabe? Eu brinco, falo, como é que eu vou entrar? Vou pular essa mesa. Mas aí eu dou um jeito. Aí acaba que às vezes eu volto, né? Próxima vez que eu volto, por exemplo, no consultório, a mesa já não tá mais lá, a cadeira já não tá mais lá. Então, assim, muitas vezes as pessoas também, elas não passaram por isso, né? Diferente de países, Tá. países europeus, né? Países igual os Estados Unidos, que já estão em guerra há muitos anos. Eles já têm isso há muito tempo, então isso já está embasado, né? Sim. Agora, muita gente fica, mas tudo lá fora é adaptado. Eu fui para a Itália agora não, fui para a Itália no passado, 2019. Gente, e não é nada adaptado. É muito menos que a gente imagina. Belo Horizonte eu achei mais acessível do que Roma, por exemplo. Roma é muito antigo. E não tem muito o que mudar. Não tem como muito fazer as coisas. E não só Roma, Nova York, metrô, você não anda, é só de ônibus, por exemplo. Então, assim, é tudo um pouco complicado essa questão de acessibilidade. Só que lá fora, não é porque ninguém é bonzinho, não é, vamos ajudar os caras, não. É porque a multa é pesada. Como a multa é pesada, eles já habituaram com isso há muitos anos. Então, eles já fazem pensando em não pagar multa. Não é porque ninguém é bonzinho, não. Lá não existe ninguém bonzinho no mundo. O pessoal fala, lá fora respeita. Não, é porque a multa é pesada. Como a multa é pesada... Interessante, você não sabia. Como a multa é pesada, todo mundo faz. Nos Estados Unidos, a multa de parar em vaga de deficiente é $250. Nossa, imagina multiplicar por 6. Não. E para o americano, $250 é muito dinheiro, porque o dinheiro vale muito. Então, Sim. o cara geralmente não faz. Então, Entendi. isso É uma educação diferente, né? É uma educação diferente. Educação no bolso e tal.
quando Mas eu pesa achei no. muito interessante a forma com que você enxerga também, por exemplo. Não tem acessibilidade, eu vou do mesmo jeito. E eu achei interessante você falar assim, eu vou abrir fronteiras, né? Porque eu falo, aí depois que você chegou e adaptou, vai ser pro próximo. Então, ele pode receber alguém que você possa indicar, ou alguma pessoa ali que viu que você está utilizando. Uhum, Então, eu acho que o seu mindset é muito bom, Marcos. A forma com que você enxerga, você tem que falar, não, é isso, essa é a realidade, é isso. E eu não vou ficar, acho que a palavra é mimimi, sabe? Eu não vou ficar me remoendo. Eu vou pensar uhum. com foco o que tem para fazer. Então, eu vou aqui direcionar o cara, falar da rampinha e tudo mais, e assim vai. Não, Outra coisa que eu achei legal você dizer é sobre pedir ajuda também, assim, porque as pessoas têm um pouco de vergonha, né? E você não tá nem aí, né? Isso é não, muito não. bom. Não, no começo eu não gostava, não. Não gostava? Ah, então Não, tá. Então me conta. no começo eu não gostava. Porque eu era muito independente, eu fazia tudo sozinho, tudo, tudo. Eu morria de vergonha de pedir ajuda para qualquer coisa. Eu falei, nossa, eu não vou pedir ajuda. Às vezes eu passava apertado, nossa, já quase caí um monte de vezes, quase deu um monte de porcaria porque eu não pedi ajuda. Aí, com o tempo, eu fui quebrando. Eu falei, gente, não adianta, eu tenho que pedir ajuda. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou me privando, às vezes, de fazer alguma coisa, né? Ou uma facilidade. As pessoas ajudam, é só pedir. Aí eu comecei a pedir. Aí depois que eu comecei a pedir, que eu perdi a vergonha, aí, logicamente, às vezes a gente recebe uns não, né? Fala, me ajuda ali, tira a cadeira do porta-malas. O cara fala, agora não dá. Você vê que a pessoa ficou meio desconcertada também. Agora não Entendi. dá, que não sei o quê, tô com pressa. Tá bom, vai lá. Aí passa o próximo, você me ajuda aqui. Aí o cara fala, pô, mas eu não sei o que eu faço. Eu falo, não, eu te explico, calma, eu te explico. Cadeira no porta-malas, pega a cadeira, pega as rodas, vamos montar as rodas. E assim vai. Não, assim, você tá até dando risada, você tira de letra, né? Já tem um script na cabeça lá, já fala o script pronto. E também, que nem você falou, Já. isso também te proporciona que você não deixe de ir nos lugares, né? Então, é uma forma também de você, assim, olha, eu me conheço, eu preciso de ajuda para certos pontos, outros não, mas eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de frequentar. Então, eu preciso treinar, isso é treinável, né? Preciso treinar. Eu vi que você tinha falado no seu YouTube sobre isso mesmo, porque várias pessoas falavam que não gostavam de pedir ajuda, né? Então, é também aceitação, né? Preciso pedir. E ok, porque Uhum. senão eu não vou fazer outras coisas que me dão mais satisfação, me dá prazer, ir a um shopping, sei lá o quê, andar de carro e tal. Então, faz parte do game, É, né? Digamos assim. faz parte. Não, e outra coisa, muita gente chega pra mim e diz, pô, eu fui no shopping, fui não sei aonde, não era adaptado, isso tá ruim pra gente. Não fala comigo, não. Tem um 0800, tem um lugar lá, reclame aqui, reclama. Porque se ninguém reclamar, eles não vão saber. Então reclama. Faça a reclamação, isso é muito importante. Você vai num lugar, você não foi mal atendido, não está bem, às vezes não é acessível, não está bem adaptado, faça uma reclamação. Sabe? Isso ajuda demais. Tá? Igual o Geninho, acho que é Geninho aqui, perguntou o que eu acho da aviação, por exemplo, né? Para nós que somos cadeirantes. Gente, a aviação é um transporte relativamente novo ainda, principalmente para quem tem deficiência. Ainda é muito complicado. Existem aviões mais novos que são mais adaptados, né? Tem avião, acho que uma da Airbus, acho que é o A350, se eu não me engano. Ele tem um banheiro, é um banheiro duplo que ele abre uma parede no meio e vira um banheiro de cadeirante. Então, dois banheiros viram um. Para quem não andou de avião, banheiro de avião é minúsculo, deve ser um box de chuveiro daqueles bem pequenininho. Então, cabe uma cadeira de bordo. Só a cadeira de rodas não vai entrar do avião, mas a cadeira de bordo cabe. E é bem. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui porque eu nunca voei nesse avião. E também, geralmente, quando eu vou, eu evito de ir no banheiro, porque dá muito trabalho. Às vezes faz o CAT sentado, né? Às vezes dá aquele jeito, uma sonda de demora, aquele negócio. Acaba que eu não faço o CAT. Mas eu conheço muita gente que já fez e amou o avião. Só que avião novo e poucas empresas aéreas têm. Então, infelizmente, avião ainda, para a gente que tem deficiência, ainda é um pouquinho complicado. Mas Vai eu ser um falo, processo, né? Vai gente, chegar isso. uma hora tem que chegar, vai chegar. A questão da acessibilidade, uma hora chega, não tem jeito, né? Isso aí não vai fazer, não vai ficar assim para sempre. Tanto que cada dia que passa as pessoas estão preocupadas com esse tipo de coisa, porque o número de deficientes no mundo está aumentando. O Brasil são praticamente um quarto da população do Brasil, ela tem uma deficiência, então é muita gente, E né? usuário de cadeira de rodas, aí a gente está falando de 30% dessas pessoas. Então é muito também. É A gente tem muita uma gente. demanda. As pessoas estão começando a pensar, até acessibilidade, você vê assim,
causas, pessoas indo atrás, mobilizando, coisas que eu não via, assim, desde que eu me formei, eu sempre atuei meio que nessa área, o que eu tô vendo de movimentações, assim, é absurdo, isso é muito importante. Então, pessoas levantando, acho que é bem levantando a bandeira, indo atrás mesmo, não só levantar, Uhum. né, tendo ações mesmo. E Isso. tem acontecido, a gente vê mudanças, assim. Eu vejo, a minha linha é um pouquinho mais de pediatria, eu vejo os parques adaptados aqui em São Paulo, então, parquinhos de coisa que você não pensava nunca que ia acontecer. As mães tinham, há muitos anos atrás, escondiam as crianças em casa, uma questão de aceitação e tal. E hoje em dia a gente tem parque só para que as pessoas interajam junto. Então, inclusão total, parques Uhum. aquáticos que pode adaptar para cadeira de rodas. É coisa que a gente Sim. nunca imaginava, assim, maravilhoso. Então, Não. tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Na verdade, tudo isso facilita a aceitação da pessoa com deficiência. Porque quando ela se vê inserida no meio social, no convívio social, né, no dia a dia, isso faz com que o dia a dia fique mais próximo do que era antes, é muito mais fácil da pessoa se aceitar. Ela fala, ó, sou uma pessoa como outra qualquer. Né? E isso é até interessante, a gente está falando de viagem, nos Estados Unidos é muito bacana, porque deficiente lá não tem vez, não tem fila preferencial, não tem nada. Ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Só que é um lugar que tem meios para que a pessoa seja tratada como qualquer outro. Então, você não tem nada mais por ser uma pessoa com deficiência. Só que eles te dão condição, né, de ser assim. E isso é muito bacana. Eu acho muito Sem bacana. barreiras, né? Não tem nenhum tipo Sem de barreira no barreiras. ambiente, E então você aí, consegue fazer isso. todas as coisas. E isso é legal, porque aí todo mundo é tratado realmente igual. É um lugar que todo mundo é igual. Né? Do mesmo Muito jeito que legal. um cara se ferra, o cadeirante também vai se ferrar. Diferente que aqui, às vezes, a pessoa passa meia mão na cabeça lá, não. Então, assim, isso é interessante. Então, eu acho que Muito. nós estamos caminhando para isso também, né? E isso é muito bacana. Eu falo que é um lugar que eu adoro, porque eu me sinto igual a todo mundo. E realmente, o único lugar que eu me sinto igual a todo mundo é lá. Eu realmente me sinto. Isso me faz um bem tão grande que me faz querer voltar sempre. Olha E como o todo lugar, ambiente te influencia, né? Isso é muito bonito também, Marcos. Assim, ver não, que é isso é muito muito além da legal. condição física, né? Ou psicológica, mais social. O ambiente te proporciona totalmente imersão, inclusão. Às vezes você deve, em alguns momentos, talvez você deve esquecer que você tem algum tipo de Uhum. deficiência, alguma. Isso é muito, muito bacana. É por isso que eu sempre bato na tecla do esporte. Né? O esporte eu acho muito importante por causa disso. Quando eu estou na bicicleta, mesmo que eu estou competindo com outras pessoas com deficiências semelhantes à minha, ali, naquele momento, é todo mundo igual. Não tem ninguém diferente. E isso é muito legal. Porque você está dando o seu máximo, não importa. Sabe? Então você aproxima do que seria o normal de todo mundo. E essa sensação é muito interessante, é muito bacana. Por isso que eu falo, todo mundo que geralmente vai para o esporte, mesmo que não goste tanto, quando começa a praticar e começa essa questão um pouquinho de competitividade, geralmente a pessoa ela melhora muito nessa questão da própria aceitação, sabe? Aspecto De psicológico superar mesmo, né? limites. É muito bacana, eu acho muito importante. A interação, né? Porque às vezes a gente, falo também pela experiência que eu tenho dos pacientes, eles se isolam e quando você está competindo ou fazendo a prática de atividade física, esporte, você acaba interagindo, não tem como. Você vai interagir, você vai esbarrar antes ou depois da competição, cria relacionamentos, tem pessoas que estão vivendo a mesma, ou viveram situações parecidas, isso aproxima mesmo. Então, e até para você se sentir, que nem você vê no seu canal, né? Então, pessoas que se identificam, que nem a gente fala assim, nossa, eu recebo muita pergunta assim, aí eu falo, nossa, Marcos, eu tô há anos, eu nunca recebi esse tipo de pergunta. Então, as pessoas não se sentem confortáveis em conversar comigo. Elas se sentem confortáveis em Uhum. conversar com você, pelas condições que você passou, por tudo que é muito semelhante. Então, o esporte, realmente, assim, eu concordo plenamente de aproximação. Sabe o que eu queria te perguntar? Que a gente estava falando sobre o pessoal idealizar em relação à possibilidade de voltar a andar, né? Então, a gente vê hoje em dia alguns protótipos de coisas, por exemplo, do Cornelius, que a gente viu na Copa do Mundo, então, o Uhum. exoesqueleto, questões assim. Até mesmo a Índia tem muito forte em função de células tronco e tudo mais.
Você já chegou a pensar nisso? Você tem alguns amigos que falam sobre isso? Ou então que tem aquele foco de eu vou voltar a andar? Existe até acho que é tipo uma corrente que coloca na barriga, um canozinho e aí estimula. É, agora eu esqueci o nome, mas tem também algumas questões aí, umas técnicas novas. Ah, É, não, o que que você tem muita acha? coisa, mas é tudo muito ainda experimental. Não tem nada que você fala assim, tem a famosa P menor que 0,05, né? Não é? Sei, Então, sim. assim, não tem nada que não chega nem a 90% de eficácia. Nem 80% de eficácia nós temos nada que chegue a 80% de eficácia. E está tudo muito ainda no estudo, no achismo. Eu acho muito legal quem se predispõe a participar de um estudo. Eu acho muito. Eu nunca faria uma coisa dessa. Mas eu acho legal quem tem coragem de participar. Né? Mas Você não faria por tudo. investimento financeiro ou você acha que seu foco de vida hoje em dia é outro? Você Não, está concentrado em outras coisas? não. Primeiro, você não sabe se vai ganhar alguma coisa. Mesmo que se você fizer de graça no estudo. Segundo, se amanhã surgir alguma coisa e você fala, você não vai poder fazer porque você fez aquilo ali, e aí? Como é que fica? Não é? Ah, É um entendi. risco. É de É um escolhas, assim, risco. né? São São... escolhas. Hoje eu vivo bem sendo cadeirante, um tetracadeirante. Entendeu? Minha vida é relativamente tranquila. Tem dificuldades, como toda pessoa que tem uma limitação maior tem? Tem dificuldades. Tem uma limitação maior para ser tetra? Tem uma limitação para ser tetra. É impossível de viver assim? Não, não é possível de viver assim. Porque eu conheço pessoas mais tetras que eu que vivem até melhor que eu. Tem um, Tá. tem um ex-vizinho meu, que eu gosto de falar dele, até o Saulo, ele assim, ele quando ele tinha 18 anos, eu tinha acho que uns 4 anos, ele sofreu um acidente, ficou tetra, ele é um nível mais alto que eu, e nunca vi ele reclamar, sempre vejo ele sorrindo até hoje. Até hoje. Ele é uma pessoa assim, alta astral demais, então eu sempre me espelho nele, sabe? Eu sempre falo assim, não, né, pô, por que que eu vou ser triste? Cara vive, beleza, é casado, tem os negócios dele, trabalha, faz tudo. Pô, por que que eu vou ficar reclamando? Né? Não tem nem por que reclamar. Né? É sem sentido. É melhor eu viver uma vida beleza, legal, feliz comigo mesmo, do que passar o resto da minha vida reclamando, que não vai adiantar de nada. E tua Né? vida Então, também, ela é mais que a condição, né? Que nem você falou, tem muita muito coisa pra gente mais. olhar, né? De Tem muito mais conquista. coisa para fazer. E não é porque você não anda, que você tem uma limitação, que você não tem um braço, uma perna, que você não vai viver, não vai fazer um monte de coisa. Sabe? E o Até esporte te o. trouxe tantas também outras possibilidades, que nem você falou de Sim, viagens, sim, de conhecer pessoas. Tua vida sim. tomou um outro rumo. É um rumo, talvez no começo assustador, né? Causa um certo impacto, mas também te trouxe muito ônus, né? Muita coisa legal. Quer dizer, perdão, muito bônus, muita coisa legal. Tudo mais. Uhum. É, não, isso com certeza, não, muita coisa. Eu falo que antes eu era um esportista mediano, né? Nunca fui bom em nada. Pô, hoje em dia eu já fui pelo menos o melhor do Brasil algumas vezes, tanto no Você é paraciclismo como na demais. esgrima. Então, assim, é bacana, né? Assim, conseguir vencer algumas coisas que eu não teria se eu não tivesse sofrido acidente. E, Então, são duas coisas, né? e São, mesmo assim, são quem não dois lados da pratica moeda. esporte competitivo, né? Porque tem também, né? Ninguém é obrigado a fazer, Tem, às vezes faz tem. só por hobby. Mas te traz outros tipos de. Eu acho que assim, é aquele lance de enxergar a vida de outras formas, né? Então, outros tipos de satisfação, tipos de hobby. O que eu conheço bastante também de pacientes é que eles mudaram a chave. Então, foram olhar para aspectos da vida que realmente importavam. Às vezes a gente vive uma vida muito de reflexo, acorda, trabalha, dorme, vive, come, só faz isso, né? E aí, eu, pelo impacto do acidente e tudo mais, começou a pensar, então fazer o que realmente importava, estar com quem realmente importava, gostar, fazer atitudes, então, atividades que realmente interessavam, e foi mais além, entendeu? Mudou mesmo a percepção de vida. E eles falam que eles Uhum. se sentem mais felizes. Mas claro que não foi de um dia para a noite, foi um processo ali de autoconhecimento mesmo. Achei bem interessante, assim, É. Tem de tem dar muitas valor. pessoas que precisam passar por isso para dar valor. Até ver aqui entrou um ex-professor meu, ele, assim, eu na faculdade, eu sempre fui diferentão um pouco do pessoal. Eu sempre preocupei muito comigo. Então eu sou aquele cara que acorda de manhã, abre a janela, sabe? Você vê assim, fala, "Nossa, lá, que passarinho bonito", e eu gosto de apreciar as coisas da vida. Eu sempre fui assim.
né? Então, eu sempre gostei de estar com quem eu gosto, de fazer as coisas que eu gosto. Ele lembra, assim, acredito que ele deva lembrar, né? Que eu acordava de manhã, acordava 4h20 da manhã para estar na aula. Então, assim, é uma escolha minha, mas eu gostava, sabe, de pegar, fazer meu mountain bike, passear na estrada e ver mato, ver bicho, sujar de... É uma coisa que eu sempre preocupei muito comigo. Eu primeiro, sabe, assim, nesse tipo de coisa, logicamente que, né, tem as responsabilidades, lógico, mas eu Claro. primeiro me satisfazendo, claro, né, e depois um pouco as coisas. Porque senão a gente também não vive. A gente entra nesse automatismo de acorda, você falou, acorda, trabalha, dorme, e você fica nessa, você fica nesse ritmo maluco aí. Muitas vezes você precisa de um acidente para você acordar e falar, opa, peraí, minha vida não é só isso não, tem mais coisa, né? Mas E eu sempre muito, fui um muito pouquinho mais. diferente, sempre fui um pouquinho diferente. Eu sempre fui pro cara que eu sempre apreciei muito a vida mesmo, sempre curti demais. Curto cada Talvez só detalhe. potencializou, né? Então você já era assim, Sim, potencializou. sim. Então, assim, e também tem muito a ver com a individualidade de cada um. Então, porque também, às vezes, eu vejo processos de pessoas que também já tinham depressão, tinham alguma questão, e aí quando acontece esse tipo de lesão, isso potencializa. Então, também tem para os dois lados, assim. Acho que também é Tem, importante tem. dizer que nem tudo a gente trabalha com autoaceitação, mas nem tudo a gente consegue trabalhar sozinho, né? Então, se for uma coisa mais grave, acho que é importante pensar em que a gente tem profissionais para isso, psiquiatra, né? Então, psicólogos, que podem trabalhar com até utilização de medicamentos para isso Uhum. e tudo mais, né? Antidepressivos e tal. Algumas pessoas me falaram, pensa em me matar, que não sei o quê. Já fui no psiquiatra, ele me passou remédio. Falei, gente, tem que ver o seguinte, né? A depressão é uma doença, precisa ser tratada. Toma o remédio. Gente, não tem o que fazer, você tem que tomar o Não, remédio. não. Você tem que começar a melhorar para você sair dessa depressão, né? O Sim. pessoal acha que, será que eu tomo? Eu falei, gente, lógico que você vai tomar, ué. Gente, você precisa. Ninguém vai te passar um remédio à toa, não. E Ninguém é sai consciência. complicado jogar a responsabilidade Ué. nas redes sociais. As redes sociais, eu vejo que ela pode ser de um grande grupo de apoio. Né? Tem sido para mim, tem sido para várias pessoas. Nesse isolamento mais, a gente vai conhecendo pessoas, interagindo. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Então, tem coisas que passam, transcendem das nossas mãos. Você não conhece a pessoa nem fisicamente. Imagina, você vai optar se ela toma medicamento ou não. Não E que tem nem você falou, é jeito. uma condição clínica. A pessoa tem que decidir. Quem decide isso é o médico. Passa por É. vários atendimentos até tomar a decisão, até diagnosticar, né, com a condição psiquiátrica, que é, o que não é. Não é assim, né? Ah, tem depressão. Não. Tem todo um Muito. processo e tal. E fora, não só depressão, mas a gente pergunta, você toma qual remédio? Eu tomo também, eu paro, não paro, que eu já falei. Falei, ó, eu tomava muitos remédios, hoje em dia eu tomo menos remédio. Só que eu não parei da noite pro dia e não falei, não vou tomar isso mais não. No momento eu fiz isso. O pessoal acha que tá assim, Entendi. não vou tomar mais não, mas não. Eu conversei com meu médico, falei assim, ó, Uhum. não vou tomar esse remédio. Agora que tô achando que estamos fazendo mal, ele tá assim, tá te fazendo mal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a dose e vamos ver como vai ficar. E assim foi progressivamente, foi reduzindo a dose, até que hoje eu tomo pouquíssimo remédio. Eu tomo, não que eu não tomo esse remédio, né, que é o baclofeno, mas eu tomo um comprimido por dia. Porque o esporte Bem pouquinho também, mesmo, o que eu né? faço me ajuda. É pouquinho. O que eu faço hoje me ajuda a diminuir os espasmos, né? Então, assim, Sim. foi um processo. Tem que lembrar que são 12 anos que eu tive a minha deficiência, que eu tive meu acidente. Então, é tudo um processo. Não foi, não vou tomar mais nada, vou. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. É tudo um Se falasse processo. Se a gente pudesse falar assim de aceitação e rotina, o que você está vendo, acho que o que você me falou hoje, assim, o que eu percebo, é muito mais em relação ao autoconhecimento, né, Marcos? Então, como foi esse momento, esse conhecimento como pessoa, indiferente de ter acontecido a lesão ou não, você foi se desenvolvendo. Então, olha, eu me conheço aqui, aqui não, que nem você falou agora do medicamento, então aqui eu consigo direcionar, fui sentindo e discutindo com o médico que aqui eu podia reduzir ou o foco seria outro, né? Então, às vezes você passa dependendo da pessoa, vai passar num nutricionista, porque precisa suplementar, porque quer focar em treino e tal. Então, foi se conhecendo para saber o que você precisava usar, cada pecinha, em cada momento da tua vida, Uhum. né? E conversando sempre muito com o médico. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não perguntam para o médico.
às vezes não entende, não só médico, o que um psicólogo, um fisioterapeuta, às vezes o que quer, o que fala, e sai sem saber. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu falo, não entendeu? Pergunta. Ah, mas o cara é do posto, ele fica falando, eu falo assim, ô meu filho, ou eu quero entender. Se eu sair daqui sem entender, eu vim para cá e não resolveu nada. Me explica. Fala devagar, me explica de um jeito que eu consiga entender. Porque Comunicação a mesmo. pessoa vai ter que explicar, ué, que senão, você fala, eu não vou sair daqui. Você vai chamar o quê? Vai chamar alguém para me tirar daqui porque eu não estou entendendo o que o senhor está falando comigo? Então, converse. Não é porque eu sou fisioterapeuta que eu sei tudo, não. Eu pergunto muitas vezes, muitas coisas eu não sei. Eu falo, você me explica aqui, isso eu não sei. Eu não estudei isso, não. Nem ninguém sabe tudo. Então, Não. eu E sempre. é importante, assim, é para você, né? Mais que ninguém, você tem que saber mesmo, né? Então, tá aquele momento, é um momento, às vezes, por exemplo, quando a pessoa passa no SUS, é uma grande oportunidade, porque voltar demora, não é frequente e Demora. tal. Então, é usar aquela oportunidade como se fosse uma oportunidade de ouro, por exemplo. Puxando um pouquinho até pro lado de sexualidade, uma questão. A gente sabe que aparece muita dúvida. Então, nível de lesão interfere, tipo de condição financeira para tipo de investimento que você vai ter. Tem um monte de coisa. Surge bastante pergunta para mim, depois que eu fiz a live também. Não dá para dizer. Você tem que conversar com o médico, porque é injusto eu falar, nossa, todos são assim. Eu nunca peguei um igual exatamente. A gente tem uma leve noção do que pode ser ou o que não. Acho que também deve passar bastante gente que faz esse tipo de pergunta para você. Então, chega a ser irresponsável a gente também ficar jogando essas informações aí, sem que eles passem em Uhum. médico e direcionem, né? Sim, Porque surge bastante. surge. Isso eu sempre falo. Eu vejo outros canais, às vezes no YouTube, outras pessoas falando. Eu falo, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês não podem falar isso. E se uma pessoa, sei lá, toma um medicamento que ela tem alergia, que ela não pode tomar e ela não sabe? Então é muito preocupante você falar de alguma coisa para a pessoa ter que tomar, experimentar, sem às vezes você ter o conhecimento, você saber o que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Então, sabe, acho muito irresponsável. Eu tento ao máximo passar informações para as pessoas sendo o mais responsável possível. Né? Eu evito a irresponsabilidade de fazer os negócios de qualquer jeito, vou falar isso aqui, problema. Eu evito, sabe? Porque eu acho que quando você dá a cara a tapa, assim, pelo menos eu sou muito preocupado com o que possa acontecer com as outras pessoas. Sabe? Claro, Assim e como você eu não lida com gosto. sonhos, imagina. É uma pessoa que Sim, está jogando o sonho dela em você, né? Então, sim, é o aspecto íntimo da vida dela, o aspecto muito importante para a vida social dela. Então, é muita responsabilidade mesmo, né? Eu sim. também, Então, assim. eu tomo muito cuidado sempre para poder falar. Sempre. Sempre. Eu penso 20 vezes para falar qualquer coisa. Sempre. É importante. E também acho que o outro lado também. Então, o pessoal que procura esse tipo de informação, a internet ela tem dois lados, o lado bom e o lado complexo. Então, tem muita informação boa que dá para ir atrás, de direcionar, mas a gente tem que também se preocupar e que tem coisa muito que não são verdades ali. Pessoas que colocaram qualquer coisa que não sabem o que estão falando, não tem propriedade. Então, não. Porque isso pode frustrar. Já vi pessoas também entrar, potencializar, tipo, de depressão até casos de suicídio. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com o que consome, né? Sim, Então, procurar pessoas, acho que depende da área, né? Técnicas específicas daquilo. E tem bastante gente sim. especializada, né? Tem. Tem muita gente. Então eu falo, é cada um no seu quadrado, né? Tem que tomar cuidado. O Flávio está quase acabando, já tem cinquenta e Tá, oito minutos. Tá, beleza. assim, eu quero deixar um recado aqui que eu acho legal, né? Que o pessoal às vezes fica falando muita coisa, né? Que eu não consigo fazer, que a gente consegue, não consegue. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que a limitação está mais na cabeça do caboclo mesmo, do cara, do que às vezes na própria limitação física da pessoa. Então, é, deixe sonhar um pouco mais, né? Deixe a cabeça viajar um pouquinho e tente fazer algumas coisas e não deixe a cabeça nunca te limitar, né? Isso é importante. Importante demais para a gente viver bem com a gente mesmo. Sempre. Sem dúvida. Acho que E essa mais é a uma, lição, né, Marcos? Sayuri, depois você me pergunta que ele tá me perguntando aqui, depois você me pergunta no direct, manda uma mensagem lá que eu te respondo, tá bom? Então é isso, vai acabar agora. Então é isso, Tá Flávio. bom. Obrigado, obrigado, gente. Eu que Obrigado a todo mundo. agradeço. Nó, Obrigada, Marcos. sempre é bom Sempre, a as gente é nossas uma grande lives. troca. Grande É troca. muito Muito legal. bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Até todo mais, a mundo. gente Boa vai noite. conversando. Até mais.